A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever e ativar as notificações para você receber os nossos vídeos de primeira mão que sobe na plataforma digital. O YouTube lhe comunicará pela notificação. Isso primeiramente, tem que se inscrever para você estar atento a todos os vídeos que nós vamos trazendo aqui na plataforma digital. Irmão, já faz bastante dias que nós estamos falando sobre essas cartas das reuniões gerais de ensinamento RGE 2024. Agora nós vamos por quarto vídeo sobre a eleição. Como os anciães, eles põem os assuntos tudo misturado, mesclado, não tem uma ordem de sequência. Então nós temos que ler todos eles, depois nós vamos colocando ponto por ponto e vamos fazer uma construção, entendeu? Uma construção, uma narrativa assim bem feita, organizada, para a Irmandade entender essas cartas. Porque está uma confusão na cabeça da Irmandade nos cultos. Eles lê e não explicam as coisas por sequência. Agora hoje vamos falar do que eles falaram da perda da salvação. Será que um crente regenerado em Cristo pode perder a salvação? Aqui eles enfatizam que um crente salvo pode perder a salvação. Vamos ver aqui, como é que eles citam aqui, Advertimos, deixa eu ver aqui, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Por essa razão, todos devem se manter na santidade, na pureza, na firmeza, na fé, evitando-se deixar levar pelos discursos tranquilizadores que garantem salvação incondicional a todo aquele que um dia creu em Cristo. O apóstolo Pedro ensinou alertando sobre o risco de se cair, resultando isso num fracasso na marcha para a vida eterna. Segundo Pedro 3:17. Vamos ver se segundo Pedro 3:17 fala da perda da salvação. Vamos ver. A Irmandade que está me assistindo, pegue a sua Bíblia comigo. Os irmãos, pega a Bíblia, examina. E tem irmãos aí que vem no comentário dizer que a circular está tudo dentro do fundamento da palavra. Irmão, fundamento da palavra para eles, o que é fundamento da palavra? É colocar os textos um atrás do outro. Isso é fundamento? Não é, irmão. Se os textos não tiver alinhado com o que eles estão querendo dizer, qualquer um pode pegar, irmão, a Bíblia e ir colocando uns textos um atrás do outro. Agora, nós quando vamos avaliar o texto e o contexto, vemos
que o apóstolo não estava dizendo nada daquilo. Irmão, aqui eles colocam a perda da salvação, segundo Pedro 3,17. Veja a gravidade como é que é. Irmão, uma prova do Enem, estou falando no sentido da redação, tem mais organização do que esses tópicos de ensinamento. Porque esses tópicos, como eles estão escrevendo na língua portuguesa, nós não vemos nele os conectivos verbais que tem na língua portuguesa. Quando você vai fazer uma redação expositiva, narrativa, digestativa, descritiva, injutiva, como é que se constrói? Primeiro você tem a introdução. Se eu digo que eu faço muito, né? Eu, no outro dia, fiz uma redação para o nível superior, né? E a gente coloca a introdução, e depois vai desenvolvendo a redação, colocando os conectivos até chegar no final da redação. Então, o professor, quando vai examinar aquela redação, aí ele dá aprovação, porque ele vê os conectivos. Se não tiver os conectivos, né, o texto fica sem foco, sem noção alguma, entendeu? Agora, as coisas da terra, estou falando no ensino, na educação, são mais organizadas do que esses tópicos de ensinamento. Aqueles misturaram, né, salvação com perda de salvação, com eleição, entendeu? Uma hora eles estão falando de perda de salvação, outra hora eles já estão falando da eleição em Deus. É um negócio mesclado, sem organização. Irmão, eu estou falando aqui na plataforma, sei que tem muitos irmãos que têm formação acadêmica, que são PhD, que têm os seus pós-doutorado, mestrado, que são pessoas que têm formação acadêmica. Quando te lê esses tópicos, para uma pessoa que tem formação, irmão, dá vergonha. Por quê, irmão? Porque eles não têm, sabe, um respeito com a igreja, fazer uma coisa bem feita, desenvolvendo ponto por ponto. Como vê um negócio mesclado, vê um verdadeiro angu de caroço, então eu tive que separar ponto por ponto. É por isso que eu estou fazendo os vídeos aqui para os irmãos, para Irmandades. Por exemplo, faço cada vídeo 30, máximo 40 minutos, para os irmãos pegar a linha de raciocínios dele, sabe? E entender o que eles quis dizer. Que tem muitos irmãos que estão lendo essas cartas do púlpito, a Irmandade me comunica. Depois, no particular, diz: irmão, não entendi nada, irmão. Não entendi nada. Que eles põem os versículos, texto, mas eles não explicam o texto. Como é que nós vamos entender? Então, irmão, os irmãos podem ver os verdadeiros educadores. Eles têm uma didática,
de desenvolver, até na escola, um tema assim, progressivo. Isso é a missão de um educador. Agora, irmão, os anciãos do conselho mais velho da congregação escrever um texto desse, como eu vou ler aqui para os irmãos. Aqui, olha, veja, eles colocaram Pedro, capítulo 3, verso 17. Um versículo isolado do contexto. Se você fizer isso numa prova de português, de um texto, pegar um pedacinho do meio do texto, colocar na prova, sabe o que você ganha? Você ganha 0 na prova. Aí fala, mas aqui não está se tratando de coisa material, muito mais as coisas espiritual. Se as coisas materiais são organizadas, os espirituais têm que ter muito mais organização. Vamos ler 2 Pedro, aqui, 3 e 17. Vamos ver se fala de cair da graça. 2 Pedro 3 e 17. E abra a sua Bíblia aí conosco. Olha aqui, ó. Vós, pois, amado, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, não sucedas que arrastado, erro desse subordinado, descaiai da vossa firmeza. Irmão, aqui não está falando de cair da graça, que não está falando. Aqui é uma advertência do apóstolo Pedro aos seus leitores do Novo Testamento. Aqui ele está falando da segunda vinda de Cristo, né? E ele fala que segunda vinda de Cristo, Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Então, no verso 4, ele vai citar esses insubordinados, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Primeiro, eles não crêem na segunda vinda de Cristo. Segundo, porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio de perecer o mundo, daquele tempo afogando na água. Então, eles ignoram segunda vinda de Cristo, dizendo, desde quando eu sou criança, eu ouço falar que Cristo vai vir, e não vem. Isso é mentira. Isso aqui é o contexto do 3 e 17. Aí no 3 e 17, Paulo embute uma advertência para eles, vós, pois, amado, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, que não suceda que vocês sejam arrastados por esse subordinado e descaiais da firmeza. Aqui está falando cair da firmeza, não cair da graça. Como eles põem um verso isolado do contexto, aí não dá para entender o que o apóstolo queria dizer. Ele não está falando de cair da graça aqui.
ele está falando aqui, é uma advertência, é um conselho para os servos de Deus se acautelar, ter prudência, para não ser arrastado pelos subordinados e eles entrem no caminho do erro e descaia da firmeza. Aqui está falando, descaiar da firmeza, é perder a firmeza, a solidificação em Cristo. É disso que o apóstolo está falando. Ele não está falando de perda de salvação. Mas aí, vamos ao outro texto. O outro texto é 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Primeiro, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 6, verso 1. Eles põem só um versículo. Entendeu? Só um versículo isolado. Entendeu? É igual uma pessoa analfabeta que não conhece interpretação de texto. Um texto se interpreta à luz de todo o seu contexto. Então, vejamos bem, irmão. Esse vídeo vai ser em duas partes, para ele não ficar muito grande para os irmãos entender. Veja bem, 6:1. 2 Coríntios 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores, com ele também vos exortamos, a que não recebeste a graça de Deus em vão. Aqui está o texto. Então, eles se colocam, você veja a desonestidade deles. Como eles querem falar para a Irmandade que isso daqui significa perda da salvação, então, como eles não têm honestidade, ele coloca só um versículo do texto para enfatizar o que eles querem dizer. Só que esse texto aqui, ele não começa, o contexto dele, ele não começa no capítulo 6, verso 1. Ele começa no capítulo 5, verso 17. Por gentileza, acompanhe comigo. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fizeram novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Assim, aqui ele vai falar da salvação, do que aconteceu quando recebemos a Cristo e o que aconteceu quando os coríntios receberam a Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Agora as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Por quê? Porque foram transformados. Aí vai falar: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vai falar que nós temos o ministério da reconciliação. Querendo dizer, irmãos, nós éramos filhos da ira. Os coríntios eram filhos da ira. O que aconteceu? O sacrifício de Cristo quebrou essa parede de divisão. E aí
nos reconciliou com Ele pela a paz. A paz tirou a inimizade que tinha entre nós e Deus, porque éramos filhos da ira. Agora somos filhos de Deus. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora, Ele nos confiou esta palavra da reconciliação para nós pregar ela ao mundo. De sorte que agora, Ele vai falar, agora nós somos reconciliados, agora nós somos embaixadores. Em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então essa é a mensagem que nós temos para aquele que não alcançou a reconciliação com Deus. É a mensagem que temos, pregar para eles o Evangelho e levar eles a se reconciliar com Cristo. Aí vai, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está falando da imputação que o sacrifício de Cristo trouxe a nós, porque o nosso pecado foi transferido para Cristo na cruz, e agora nós somos feitos justiça de Deus. Por quê? Porque Cristo pagou a nossa conta impagável. Ele pagou por nós, pegou a nossa dívida, creditou na sua conta, que é o pecado. E aí, Ele pegou a sua justiça e a aplicou em nós. Agora, quando Deus olha para nós, Ele vê em nós, Ele vê nós justos. Por quê? Por causa da justiça de Cristo. Por isso que o apóstolo está falando agora, vós foste feito, ó, como é que ele diz? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Agora é que ele vai entrar no texto que os irmãos anciãos colocaram. Capítulo 6 de 2 Coríntios, verso 1. Aí que ele vai falar agora. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Irmão, não está dizendo que eles caíram na graça. Caíram. Aqui o verbo aqui está no futuro. Não recebais. Entendeu? É uma advertência. Aí, veja bem. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno, eis agora é o dia da salvação. Não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O que ele está falando, a graça de Deus em vão aqui, irmão, é nós prestar um desserviço à igreja, é nós ter uma atitude contrária à graça que nós recebemos.
porque aqui não dando escândalo, nem a grego, nem a judeu, nem a igreja de Deus, para que o nosso ministério não seja censurado. Receber a graça de Deus em vão é dizer as atitudes contrárias à graça, querendo dizer, em vão é aquilo que é vazio, é aquilo que não produz fruto, é em vão. Então, se vocês estão na graça, e o fruto dela não está aparecendo, aí vocês precisam melhorar, porque não está aparecendo a evidência da graça que vocês receberam. Esta é a linguagem do apóstolo, né? É a linguagem do apóstolo, irmão. Não está falando em perda de salvação. Encerramos esta parte deste vídeo e vamos gravar outro vídeo para encerrarmos, né, a parte da eleição de Deus defendida pelos anciãos do Brás. Fique com Deus, ósculo santo, o vosso coração.